Boa tarde! Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso bate-papo de hoje, pós-feriado. Para muitos a semana está começando hoje, né? Sejam todos bem-vindos aí ao nosso encontro de hoje, mais um Despertar Consciente ao vivo. Quem está caindo de paraquedas aqui nesse encontro aqui, Despertar Consciente, toda terça e toda quinta, às 13 horas, eu estou ao vivo aqui para bater um papo com vocês aqui. Busco trazer sempre temas que tenham relevância e que possa ser contribuição para vocês aqui no dia a dia, seja para você que é meu aluno, meu cliente, ou para um seguidor do meu Instagram, ou alguém que caiu de paraquedas nesse encontro. Então eu busco trazer sempre contribuição para todos vocês. E o tema de hoje, eu vou estar falando aqui sobre o poder da comunicação. Então, um tema aqui interessante, inclusive nos últimos encontros eu deixei aberto aqui para vocês, porque esses encontros aqui é o nosso horário para batermos aquele papo bacana. Então, eu conto muito com a interação de vocês, porque como eu sempre falo, o conteúdo está muito claro aqui na minha cabeça, mas pode ser que não esteja claro para vocês. Então, eu gosto muito quando vocês participam, mandam perguntas. Então, é o espaço aqui para interagir com vocês. Então vocês ficam sempre à vontade em tirar dúvida, mandar pergunta, tema de algum despertar consciente para poder estar abordando aqui com vocês. E nos últimos encontros eu deixei o convite aqui para vocês, quem quiser participar ao vivo comigo, nós vamos ter uma interação ainda muito melhor. Então é o espaço que estou deixando aberto para você, seja meu aluno, meu cliente, um seguidor do Instagram ou alguém que passou por aí, viu um vídeo meu e se interessou, tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer participar comigo aqui, fique à vontade, é só me chamar no privado e participar. E hoje eu recebi o interesse aqui da Melissa, né? Então fico muito feliz aqui com o interesse de vocês. Então é um prazer estar interagindo e hoje eu vou ter aqui a ilustre presença aqui da Melissa, então, onde nós vamos poder interagir, bater um papo bem legal aqui. E eu estou à disposição para vocês aqui para tirar dúvidas e com vocês interagindo comigo fica melhor ainda para explorar os nossos temas, né, do despertar consciente. Então deixa eu ver, a Melissa acho que já está por aqui. Melissa, deixa eu ver, ela já chegou por aqui. Seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar ela aqui ao vivo, ela já me enviou. Pessoal, de vez em quando eu apanho para mexer aqui, viu? Então vocês tenham paciência comigo. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu acho que agora deu. Pessoal, enquanto isso, enquanto a Melissa vai chegando aqui, como é que tá meu áudio, imagem? Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Agora... Olá, Ei, Melissa, tudo jóia? Seja bem-vinda, querida. tudo bem, e você? Beleza, é um prazer ter você aqui. Fico muito feliz aqui, né, com a sua participação. Seja muito bem-vinda Obrigada. ao nosso bate-papo de hoje. Bom, quem, né, chegou de paraquedas aqui, Despertar Consciente é o nosso momento de bater um papo aqui. E hoje, né, com a presença aqui da Melissa, hoje eu vou explorar o tema aqui, a importância da comunicação. Então, Melissa, seja muito bem-vinda. Fico muito feliz aqui com a sua participação. Fique à Obrigada. vontade de participar desse bate-papo, seja trazendo a contribuição, sua dúvida, contando sua história. Fica bem à vontade, vai ser um prazer aqui nosso bate-papo de hoje. Quem não te conhece, se apresenta aí para o pessoal. Tá joia. Obrigada aí pela oportunidade. A gente conversa bastante, né? Sempre, né? Henrique cuida de mim, meu terapeuta. E eu sou Melissa Pagano, né? Estou nessa presença de Melissa Pagano. Faço um trabalho com terapias, né? Sou terapeuta também, trabalho com constelação familiar, trabalho com programação neurobiológica, faço várias, uso várias ferramentas para que a gente possa se abrir aí para ser quem a gente é, né? Eu gosto muito de trazer essa questão de que as pessoas elas se libertem, né? Eu trago muito a libertação para ser quem ela é, que ela pode ser quem ela é, que não tem perigo quanto a ser quem somos, mas a gente tem algumas travas, né, Henrique? A gente tem algumas coisas que impedem a gente de alcançar os resultados, alcançar o que realmente a gente quer e procura. Então a gente precisa estar sempre buscando, consciente dessas
coisas, né, de que a gente pode estar sempre mudando, mas nem sempre é fácil. Então a gente sempre precisa desse bate-papo, dessa ajuda, dessa contribuição uns com os outros. Então eu estou aqui para ajudar as pessoas também a serem quem são e se libertarem dessas prisões mentais, né, que a gente vive. Então nada como o Henrique para trazer esse belo assunto aí, que são aí as decisões, como que a gente toma as decisões na nossa vida aí de... Então, assim, bora lá. Ah, gratidão, querida, seja muito bem-vinda. Gratidão. Gratidão aí por compartilhar. Bom, o tema de hoje, então, né, é o poder da comunicação. E por que que eu achei interessante trazer esse assunto que vai se conectar com o assunto de quinta-feira? Despertar Consciente de quinta-feira vai ser o poder da ação. Não é resumo do livro, tá, pessoal? Tem um livro com esse nome, né? Mas não é resumo de um livro, Poder da Ação. E sim trazer como que esses pontos são importantes no nosso dia a dia. E o Despertar Consciente traz a proposta justamente de entendermos o que está por trás da natureza das nossas escolhas, o que influencia na nossa tomada de decisão ou a falta dela, os nossos resultados. Então, se você que é meu aluno, meu cliente, já conhece a HQI, que é a ferramenta que utilizamos para praticar, pode ser esses bate-papos aqui, né, um auxílio, né, momentos de reflexão e trazer camadas interessantes a trabalhar. Se vocês trabalham já com outra terapia ou uma outra linha de estudo, de raciocínio ou linha religiosa, seja qual for, a importância é sempre trazer aqui a contribuição. Para mim, ficou mudo. Aham. Ah, voltou, né? Porque entrou uma ligação que eu fechei. Esqueci de pôr no modo avião. Bom, então, esses assuntos aqui, o nosso Despertar Consciente, serve também até para quem não conhece nenhum tipo de terapia, nem sabe que terapia existe, para trazer momentos de reflexão, entender, começar a se questionar. Por quê? É uma frase que eu gosto muito de utilizar, né? Escolhas conscientes evitam realidades inconscientes. E o que eu percebo é que a maioria das pessoas estão apenas passando pela experiência, apenas reagindo aos estímulos internos e buscando solução, né, se dedicando em fazer algo diferente, mas por nem saber que isso existe, ou essa influência interna acaba depositando grande esforço, tempo, energia e muitas das vezes acaba chegando ao longo da vida aí frustrada, porque tentou e não conseguiu nada. Então, despertar consciente é justamente para trazer essa proposta de ter essa consciência e saber o que está por trás do resultado prático, né? Então, essa é a nossa proposta aqui e sempre temas que têm essa relevância. Então, a comunicação é uma delas. Vivemos num mundo onde nós interagimos com outras pessoas e até com nós mesmos. Então, a importância até da própria autocomunicação, que é o diálogo interno, e também como se comunicar com as outras pessoas. E eu tenho percebido muito nos últimos meses que vários, até alguns alunos e clientes que eu tenho oportunidade de acompanhar de perto, muitos estão passando pelo mesmo problema em comum. Principalmente aqueles que já estão ali, já veteranos aí, já na terapia e costumam a encontrar alguma dificuldade no dia a dia. E eu percebo que tanto quem já faz terapia, e principalmente quem não faz, né? Que vai estar com um amontoado de coisas mesmo internas a serem resolvidas. Mas eu percebo que passa pela questão da comunicação. Porque não adianta você só fazer um processo terapêutico, estar bem internamente, mas se você não comunica com clareza. Por quê? É importante entendermos que estamos interagindo com outras consciências também que têm a sua história de vida, né? Tem um histórico de vida por trás da sua própria realidade também. E esse histórico de vida serve tanto para influenciar nas suas escolhas ou a falta dela, como também na interpretação da realidade. Então, se você não se comunica ou não se comunica de forma clara, o outro vai entender da forma que, de acordo com o conteúdo interno que ela tem. E aí eu percebo que isso na prática ocasiona grandes conflitos que poderiam ter sido resolvidos, nem precisaria de terapia para resolver algumas questões. Só o fato de se comunicar com clareza já poderia resolver várias questões. E tem aqueles, então, que não se comunicam, tem os que se comunicam com clareza, tem aquele que faz um processo terapêutico, está bem internamente, mas na hora de interagir, ou não interage de forma clara, e para o outro fica
cabível a interpretações. Então, se o outro tem acúmulos de rejeições, pode interpretar como rejeição, ou buscar aprovação, ou com medo, ou com raiva, ou com injustiça, e ali qualquer atitude, e aí se a pessoa também não está bem internamente, o trauma de um ativa o do outro e as lacunas se preenchem. Cada um, no seu ponto de vista, vivencia um evento traumático ou uma realidade desequilibrada que, por sua vez, vai se acumulando novas consequências negativas que vão contribuir para escolhas futuras e realidades futuras. Então, por isso que eu achei esse ponto muito importante para trazermos para abordar, que vai servir de contribuição, então, tanto para quem já está num processo terapêutico ou para quem está tendo uma dificuldade no dia a dia. Então, eu vou explorar aqui hoje com vocês o que está por trás disso, o que pode gerar essa dificuldade de comunicação, algumas consequências, né? E, claro, aí, com a participação da Melissa, aí, trazer sua contribuição, suas dúvidas também para a gente explorar. E se você está nos assistindo aqui também, manda sua dúvida aqui no chat, compartilha com alguém aí da sua família, seu amigo, conhecido, marido, esposa, que talvez está precisando ajustar a comunicação aí também, né? Fique à vontade em compartilhar esse nosso bate-papo aqui, que vai ser muito bom a gente estar interagindo aqui. Como que a comunicação pode nos salvar ou pode colocar a gente em situações, né, que esses gatilhos despertam na gente, né, Henrique? Esse processo de a gente aprender a se posicionar, se comunicar, é muito importante, né? Eu vejo isso que é uma dificuldade também das pessoas que chegam para mim, que não sabem se posicionar, não sabem, primeiro, que a gente precisa se conhecer. A gente se conhece, e a partir do que a gente conhece da gente, a gente vai falar, opa, eu estou sentindo isso. E comunica o que você está sentindo. Se você não se conhece, você não sabe o que você está sentindo. Aí você sente o que é do outro, o que é, né? O que é, fica uma mistura, porque você sente tudo de todo mundo, e aí você não sabe se comunicar, você não se conhece, aí pronto. E aquilo acaba que não tem uma comunicação clara. Agora, se você percebe quais são as suas necessidades que não estão sendo atendidas, o que você deseja da sua vida. Poxa, eu tenho uma necessidade aqui de me interar com outras pessoas, e aí meu relacionamento me mina, não deixa essa interação chegar, e eu não sei comunicar isso, aí eu fico triste. Aí eu fico nesse lugar, né? Então é muito importante. O autoconhecimento é o primeiro ponto, né? A gente se conhecer para saber se comunicar o que a gente está sentindo, o que a gente quer, né? As pessoas, eu percebo que estão vivendo sem comunicar o que desejam, porque elas nem sabem o que elas querem. Perfeitamente. Eu já vou dar um gancho que você trouxe um ponto perfeito aqui que já começa por aí. A pessoa se conhecer. Porque quando ela nem se conhece, ela não sabe nem o porquê está reagindo. Eu vou trazer um exemplo pessoal meu, né? Eu cresci debaixo de um regime bem autoritário, né? Então não tinha muito por favor, não tinha muito diálogo, não tinha muita comunicação, não tinha muita ordem. Então, claro que isso foi mexendo no meu emocional, gerou raiva, gerou medo, gerou insegurança, gerou injustiça, gerou vários sentimentos que passou por ali. E eu tinha um padrão que era o seguinte: se alguém me pedisse para fazer alguma coisa, poderia, se fosse para carregar um caminhão de concreto, mas se pedisse com jeitinho, eu carregava. Mas se me pedisse para carregar uma sacola de pena e de uma forma que eu entendesse que isso fosse uma ordem, eu não fazia. Só que eu nem sabia o porquê. Então, se uma pessoa falasse assim comigo, Henrique, coloca essa caneta ali. Se eu interpretasse que isso era uma ordem, eu ia enrolar, eu ia esquecer, eu ia deixar para depois, eu ia usar a razão para justificar o meu esquecimento. Iriam ter várias justificativas que eu contaria até para mim mesmo. Não é aquele cálculo que fala assim, tá me dando uma ordem, então eu não vou fazer. Não, isso é tão automático e tão inconsciente, por isso, né, o despertar consciente de começar a se entender, e aí o ponto perfeito que você já trouxe aqui de início para abordarmos, de se conhecer. Porque como eu nem tinha noção desse desequilíbrio emocional que estava internamente armazenado, eu simplesmente reagia. Então alguém pedia com jeitinho, aquele menino carente que buscava a aprovação de alguém ia fazer coisas que talvez nem seria ideal para me fazer naquele momento ou que me gerar uma sobrecarga, até a dificuldade em dizer não. Mas se pedisse de uma forma que eu entendesse que era uma
que era uma ordem, ou de uma forma autoritária, ia dar até aquele prazer de negar, ou né, o medo de dizer não também, mas também não queria fazer, caiu. Aí é outra frase que eu uso, né? Nasce um dilema, nasce um Me problema. Ficaria no dilema fora. identifico. Me Quero fazer para identifiquei buscar, total com o não é? seu. Aí já Com o cai naquele dilema. Porque fico, eu quero fazer, que eu preciso buscar a aprovação dessa pessoa, mas também não quero fazer porque está mandando em mim, é uma ordem, é folgado, qual é que é? Não vou fazer nada disso, né? E aí entra no esquecimento. Então nem sabe o porquê está agindo ou deixando de agir dessa forma. procrastinando às vezes, né? Começa a procrastinar, então vem vários movimentos em cima desse ponto. Então passa por onde? Entender, e a comunicação ele vai ficar com ruído, porque aí vai se sentir como uma solicitação autoritária. Vamos supor que a pessoa que pediu tem lá seus traumas, sua rejeição, aí quando eu deixava de fazer a pessoa se sentia rejeitada, aí é o segundo pedido aí que ia vir com uma ordem mesmo, né? E aí com essa ordem, aí que ia acessar mais raiva, mais injustiça, e aí que não fazia mesmo, ó, um erro na comunicação. Então, quando se entende esse ponto, primeiro passo. No meu caso, não precisou nem de comunicar nesse ponto, né? Então, eu já fiz o quê? Primeiro, eu fui resolver os meus traumas com o autoritarismo que eu tinha. Então, a partir daí, nasce a escolha consciente. Agora, eu escolho fazer ou não fazer, né? E o movimento de se comunicar com o outro, principalmente nos relacionamentos afetivos, né? Eu vejo hoje vários relacionamentos que estão, né, se caminhando por uma linha de separação ou por outros movimentos, e eu percebo que eu atendo muitos casais também, né? Então eu escuto todos os dois lados da história. Então, quando se olha de fora, é mais fácil ainda de entender e você acaba percebendo que os dois estão querendo a mesma coisa, né? Na maioria das vezes. Tem relacionamento que já fechou o ciclo, não se dá mais. Agora, tem outros que são apenas por falta de comunicação. Não precisava nem de terapia, era só Exatamente. aprender a comunicar com clareza. Então, passa por entender os seus próprios traumas, né? Passa por entender também a forma natural do ser humano, porque homens e mulheres têm características diferentes. E quando a pessoa começa a se entender, o seu perfil comportamental, tudo isso também ajuda. Por exemplo, a mulher quando quer que apague uma luz da sala. Então, aí entra no ponto de vista dela, a comunicação no ponto de vista dela. Ela vai fazer um comentário assim, nossa, tá claro aqui. Ou seja, qual que é o recado que ela está querendo falar? Nossa, tá claro aqui, tem como apagar a luz, por favor? Está me incomodando a claridade. Para o homem que é mais racional, vai pegar apenas como um comentário, não como uma solicitação, né? Então ele pode interpretar que é apenas um comentário. E aí ele vai não apagar a luz. Aí ela vai acessar rejeição. E aí ela sentindo rejeição, nossa, não liga para mim, não me entende, não me compreende. Aí vai e faz uma crítica. E Não ele, tá nossa, não claro, entende. né? Não tá claro, nenhum entende. Os dois estão querendo a mesma coisa e começam a partilhar do seu evento de acordo com o seu ponto de vista. Então, olha como que a comunicação aqui seria interessante, né? Então, tem várias situações que ao longo do dia, o que está claro, por mais óbvio que pode parecer, lembre-se, é óbvio para você, não para o outro. Então é importante, além de esclarecer, muitas das vezes até perguntar, você entendeu o que eu quis dizer? Qual foi a sua interpretação? Isso. Né? Porque isso pode salvar um relacionamento. Pode, com certeza. A gente saber falar, né? A gente saber o que, né? Ou, por favor, a luz está me incomodando, você pode apagar por gentileza, né? E ser educado, né? Você não precisa ser grosso com a pessoa, né? E você começar a se colocar nesse lugar, né? De autorresponsabilidade, que você está reparando naquilo, que você tem um ponto de vista, o outro tem o dele, e você respeitar. E perguntar, gente, perguntar não ofende, né? Como dizem. A gente perguntar para pessoas, né? Ter esse cuidado, porque as pessoas elas acham que as outras pessoas têm que entender. A gente entende, você tem que me entender. Eu tô falando, não é porque você tá falando que tá claro, Exatamente. né? Às vezes tá ali escondido porque você percebeu, né? Você trouxe esse ponto, é muito interessante. A gente tem o nosso ponto de vista, a gente teve nossa criação, a gente cresceu de lugares diferentes, tem hábitos diferentes, ambientes diferentes, tudo diferente do outro. O outro viveu uma coisa, a gente viveu outra. Então, o olhar, né, é diferente. Então,
Então, eu tô aqui, posso te mostrar aqui, olha, o número 6. Você tá vendo aí? Do lado do seu lado é o número 9. Mas para mim é 6. E aí? A gente vai ficar discutindo o que é 6 ou é 9? É o mesmo número, só que Uhum. tem pontos de vista diferentes. Então, é a mesma coisa que as pessoas querem dizer, mas elas querem ter razão, elas querem discutir. Eu falo às pessoas, mas eu também me incluo. Eu me incluo porque muitas vezes, né, eu fiquei presa nesse lugar de querer valer, né, a nossa fala, mas a nossa comunicação precisa ser clara. E aí eu estou aprendendo ainda, né, a ser mais clara na comunicação, a perceber o que eu estou sentindo e a falar a partir do meu sentir, né? Respirar. A gente não respira para falar, a gente não pensa para falar. E aí a gente vai falando coisas que não tem nada a ver com o que a gente está sentindo, ou para agradar o outro. Tem isso aí que eu queria que você trouxesse, sabe, Henrique, que é muito interessante o ponto de vista da HQI, que a gente fala as coisas para agradar, que a gente faz as coisas para agradar o outro e a gente sai do nosso lugar, e isso vai trazendo. A gente não fica feliz com a gente, né? Porque a gente não está na nossa verdadeira identidade, a gente está fazendo tudo que o outro quer para agradar o outro. Então vem muito da rejeição isso, não vem? Bem, aí você tocou outro ponto interessante, porque buscar agradar o outro. Buscar agradar o outro, ele não pode passar do seu amor próprio, porque não existe ninguém melhor ou pior do que nós mesmos. O ideal, né, nós vivemos num mundo de colaboração, de fazer sim para o outro, mas desde que isso não te desequilibre. Então, muitas pessoas que têm acúmulos de carência buscam a aprovação do outro e se agarram nessa ideia altruísta de que tem que fazer para o outro, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Tudo bem, o ideal é sim fazer, mas desde que isso não te desequilibre, porque a principal responsabilidade de cada um de nós, primeiro é cuidar de si mesmo, para depois cuidar do outro. Então, essa narrativa é muito perigosa de ter que fazer, de ter que cuidar. É interessante, sim, né? Porque o universo ele é autossuficiente e ele conduz para a colaboração. Se você for olhar a assinatura da natureza, ela traz esse mecanismo. Se você for olhar qualquer programação natural da nossa natureza, traz esse movimento de colaboração, de contribuição. Então, por exemplo, um urubu ele está fazendo a colaboração dele ao comer a carniça, contribuindo para o ambiente. As abelhas fazendo a polimerização dela está se entregando, está doando para que o sistema se equilibre. Então, o universo inteiro tem esse movimento, mas desde que isso não te desequilibre. Até porque se você estiver fazendo mais pelo outro, você não vai ter nem condições. Então, isso é falta de amor próprio. E quando a pessoa se prende em um comportamento desse, vai passar. Claro, são várias situações, né? Eu busco trazer aqui sempre exemplos mais comuns e que acontecem no dia a dia. Eu sempre deixo muito bem frisado, gosto sempre de ressaltar para ninguém se apegar aos exemplos que eu trago aqui, porque de repente pode ser que não seja a verdade de cada um de vocês, vocês se apegam aonde não tem, né? Então eu gosto sempre de frisar esse ponto apenas como reflexão para ilustrar algum exemplo. É importante vocês usarem como reflexão. Então, um dos pontos principais que eu busco ver, eu sempre trouxe até uma live aqui falando sobre razão e emoção. Que são os dois mecanismos internos que influenciam na natureza das nossas escolhas. Nos padrões mentais, né, onde fica a nossa razão, nós temos as crenças, condicionamentos, hereditariedade e pensamentos. Então, essa crença de que tem que, já vem com uma conotação de obrigações, já é uma crença. E no emocional, sentimentos como carência, como a rejeição, que você colocou bem, né, são sentimentos que podem gerar movimentos para buscar prazer em ser aprovado. Então, aquela pessoa que recebeu crítica, que recebeu cobranças, que recebeu pressões, que não teve atenção, tem um histórico de abandonos, isso vai gerando sensações de rejeição, inferioridade, carência, tristeza, que a longo prazo pode desencadear influências para que a pessoa busque aprovação em alguns movimentos. E tem situação mais comum para ser aprovado em fazer para o outro, para receber um elogio, principalmente numa sociedade que valoriza isso. Então é onde muitas pessoas encontram um caminho de fazer pelo outro, esquece de fazer por si mesmo, muitas das vezes faz para o outro até como fuga,
porque para fazer para si mesmo talvez vai ter que se deparar com alguma camada dolorosa, então até como fuga, né? Aí fica achando que está altruísta, mas acaba virando um egoísmo, né? Porque Traz, o fato, traz um exemplo dessa camada dolorosa pra gente. por exemplo, vamos supor que a pessoa sofreu muito com abandono, rejeição, desvalorização da mãe, por exemplo. Então a mãe criticava, ela lá fazia um para casa e mostrava bonitinho, amanhã você é burro, você coloriu feio, você coloriu errado. Isso para uma criança que já viu um patinho quando nasce, como que ele busca a mãe. Se um patinho faz isso, imagina um ser humano que tem um cérebro muito mais complexo, como que é instintivo essa busca de proteção de pai e mãe. Por isso que em terapia a gente acaba sempre voltando em pai e mãe, né? Sim. Então, se uma rejeição de um terceiro já dói numa criança, imagina do pai para a mãe, que instintivamente é onde ela deposita a confiança, o acolhimento, né? Então, se ela já busca, já é instintivo, já tem um peso maior ali. E aí, esse pai ou essa mãe critica, rejeita, bate, imagina o tamanho da dor que não fica para essa criança. Depois ela pode justificar tudo isso com sentimentos de raiva, de injustiça, com crença, com outras atitudes, mas vai ficar uma lacuna não preenchida. Então, aí tá lá, cheio de rejeição, carência e desaprovação, dói. Então, ela sabe que se ela olhar para ali, vai doer. Então, o que é que ela faz? Até então, quem não tem conhecimento da importância de uma terapia, acha que terapia é ficar olhando para o passado para ficar chorando. Não, é justamente para curar tudo isso. Que não existe lixeira cósmica. O fato de não olhar não quer dizer que está resolvido. A dor está É, ali. Por isso que as pessoas buscam sempre ocupações, sejam em jogos, sejam em vícios, sejam em ajudar alguém, que são vícios emocionais, buscando doses de prazer para gerar uma sensação gostosa, porque se não tem esse prazer, vai ficar com o que tem ali. E o que, que tem ali? A carência, a rejeição, o abandono. Então, o altruísmo pode passar por um movimento de compensações internas, que aí nada mais é do que acaba sendo um egoísmo, né? Que para curar uma dor própria, ela acaba fazendo outro movimento. E as lacunas vão se preenchendo, porque aí se ela tem uma resposta positiva, eu fiz, o outro me valorizou, e ó, tá até foguete aí. Então, se ela faz algo, a pessoa valorizou, aprovou, bateu palma, agradeceu, teve alguma contribuição, ela vai começar o quê? Ficar viciada nesse prazer e buscar esse estímulo de novo. E se ela não tem a resposta que ela espera, vem uma desaprovação, uma rejeição, vai doer a rejeição que já tinha lá. Então, pode buscar mais com uma intensidade maior, ou seja, independente se ela tem aprovação ou não, vai alimentar esse comportamento. Por isso que é muito difícil romper esse ciclo vicioso, né? Alguém colocou um comentário aqui, deixa eu ver. E quando a terapia diz que você não foi rejeitado e sim se sentiu rejeitado, como entender essa dor? Perfeita colocação. No fringir dos ovos, né, os sentimentos, eles são só sentimentos. Para a nossa consciência é apenas uma informação. Cada sentimento, ele tem a sua função. Ele tem o seu porquê. Até fiz algumas aulas e vou até voltar depois explorando cada um deles, né, a importância de cada um dos sentimentos, mas essa colocação que ela colocou foi muito interessante. Por quê? Não importa se a pessoa teve a intenção ou não. É o que eu sempre digo nas minhas oportunidades, né, no individual, seja numa aula, seja uma live. Não importa o que você faz ou deixa de fazer. E não importa o que aconteceu, se o outro teve a intenção, se não teve. E sim como que a pessoa interpretou este evento. Porque quando ela interpreta esse evento, é aonde que vai mexer no individual dela. Então essa colocação aqui é interessante. E quando a pessoa eu não fui rejeitado, eu me senti rejeitado. Não importa a intenção do outro, porque senão a gente vai analisar o externo. E sim como que você interpretou isso. Igual o exemplo que eu trouxe aqui no início. A pessoa pediu para colocar a caneta na mesa. Talvez ela pediu com a melhor das intenções, mas é como que a pessoa vai interpretar. E ela vai interpretar de acordo com o conteúdo que ela tem. Então, se a pessoa tem histórico de situações onde ela se sentiu rejeitada, independente se o outro rejeitou ou não, a probabilidade dela interpretar os próximos eventos, ela vai interpretar como
rejeição. Então vai ser mais uma rejeição para a coleção dela. Eu não sei como que as outras linhas terapêuticas podem abordar. Na HQI, nós não vamos fazer juízo de certo ou errado. Por isso que o nosso trabalho é sempre sem julgamento. E por isso que eu sempre falo, não analise a intenção do outro, e sim como que você interpretou. Ah, minha mãe não me buscou na escola. Ela pode ter tido boas intenções, ou ela pode ter esquecido, ou ela pode estar ocupada, ou ela fez isso para proteger porque estava tendo um tiroteio na rua de trás. Não importa. Porque se a gente for analisar, de boas intenções todo mundo tem. Só que nós estamos analisando sempre no ponto de vista da pessoa. Então aquela criança ficou ali, por isso que muitas pessoas acumulam problemas também, que muitas das vezes elas vão buscar justificativas no ocorrido. Ah, minha mãe não me buscou porque estava tendo um tiroteio lá na rua, então por isso que ela ficou esperando passar o tiroteio para me buscar. Melhor das intenções, né? Então ela não me rejeitou. Mas nós Ela acha estamos. que tá tudo bem. Tá tudo bem, não preciso mexer nisso, né? Ela não me rejeitou, ela estava tentando me proteger. Tudo bem, isso você tomou consciência depois. Isso não anula a rejeição que você sentiu quando foi dando Sentiu. meio-dia, meio-dia e meia, 1 hora, 2 horas da tarde, e a mãe não apareceu. Então ali gerou uma sensação de rejeição. E Então, abandono. e abandona, aí vai virando Um monte de um monte de coisa. Aí entra na essa colocação que quem que colocou? Deixa eu ver. A Lucineide. Gratidão, Lucineide, aí pela colocação. Já dá um gancho para várias coisas. Por isso que eu gosto da interação de vocês. Olha quanta coisa legal trouxe aqui com as colocações da Melissa, né, com a interação de vocês. Uma frase que eu sempre coloco, né? Toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. E a outra é, um fato, ou ele te informa ou ele te traumatiza. Fiz até um recorte esses dias, coloquei no meu Instagram sobre isso. Quando acontece um evento ou ele te informa ou ele te traumatiza. Vamos lá, você está passando na rua e você viu alguém que passou e caiu de bicicleta. Esse é um evento, alguém sofreu um acidente de bicicleta. Este evento te informa ou te traumatiza. Então, quando você vê, vamos analisar os dois movimentos. Como que ele te informa? Você não tem nenhum envolvimento mental e emocional com esse evento. Então ele vai ser um aprendizado, ele vai gerar complexibilidade no seu sistema, você vai aprender e crescer com ele. Agora, se você se envolve emocionalmente abrindo dilemas, é aonde que esse evento vai te traumatizar e vai te perseguir até que você feche essa aba. Então, primeiro exemplo, a pessoa passou, caminhou, caiu de bicicleta. Você analisando, como que ele te informa? Ó, essa pessoa aqui deveria ter mais cuidado, né? Talvez ela não revisou o freio da bicicleta, talvez ela não deveria ter mais atenção. Já sei que agora eu vou revisar o freio da minha bicicleta, vou ter mais atenção para que isso não aconteça comigo também. Virou um evento onde gerou aprendizado. Agora, vamos supor que nesse mesmo evento a pessoa começa a gerar um envolvimento emocional. Ela, nossa, ele caiu, eu devia ter acenado, avisado que o carro estava vindo, né? Então, já começou a acessar culpa por não ter avisado. Daí a pouco, mas não ia dar tempo, aí já começa a justificativa da injustiça, nasceu um dilema. Então, essa culpa pode acompanhar ela em outros eventos da experiência dela, mostrando que essa lacuna não foi preenchida, essa aba não foi fechada. Ó, tem um acidente ali mal resolvido, a hora você injustiçou, a hora você sentiu culpa. E aí, como é que vai ficar isso? Percebe? Então, percebe que não é o evento. Uma faca é uma faca. Você pode usar ela para passar manteiga no pão ou para matar alguém. Então, não é o que você sente, não é o que a intenção do outro ou como a coisa aconteceu, e sim como que você interpreta este evento, né? O Carlos, olá Carlos Secato, grande amigo, companheiro aqui de jornada, colocou aqui, ó, esperar o acolhimento do outro ou necessitar desse acolhimento é o início da rejeição. Podemos observar isso? Perfeito, né? A espera do acolhimento do outro. Aí é um outro ponto interessante, a espera. Então, quando se cria uma expectativa, né, na verdade, essa expectativa não nasce à toa. Se a pessoa já está criando uma expectativa, aqui nós já podemos observar pelo movimento da carência, do apego, da dependência. E aí começa a nascer o quê? Uma necessidade de controle. E se essa expectativa não é suprida, aí a pessoa pode interpretar como rejeição também. Rejeição, abandono, injustiça. Então, olha como que o nosso emocional vai influenciando. Imagina a pessoa não estar consciente de tudo isso. Como que isso vai se desdobrando
Né? Por isso a importância do autoconhecimento, e a terapia é a ferramenta para pôr em prática esse autoconhecimento, porque senão ela vai só reagindo aos Sim. mecanismos e às Como que a situações. gente faz para poder sair disso? Assim, eu faço a terapia e tal, né? E é observar, eu observo bastante, mas eu percebo que influencia nas nossas tomadas de decisões, né? Todo esse sentimento que a gente, né, vai sentir, esses gatilhos que a gente vai tendo, influencia nas nossas tomadas de decisões, influencia também no nosso poder, né, de escolha. Então, às vezes, a gente está querendo escolher, mas a gente não consegue, e a gente se depara com isso e a gente não sai do lugar. Como que a gente pode fazer para sair desse loop, né? Porque às vezes a gente quer, a gente tem a vontade de sair, mas a gente não consegue. Aí você tocou no outro ponto interessante, porque aí vem a influência emocional. Quando a pessoa quer, já é o primeiro passo para a mudança. Então, o primeiro passo da mudança, primeiro é querer. Segundo passo para a mudança, né? O autoconhecimento, porque não adianta querer. Querer, você perguntar na rua, todo mundo quer saúde, quer prosperidade, já é alguma coisa, que tem gente que nem quer, já se entregou, né? Então já é um ponto mais complicado. Então, querer é o primeiro ponto. Saber aonde mexer, autoconhecimento, já é o segundo passo. E o outro é pôr em prática o autoconhecimento. E a terapia é uma forma prática disso. No nosso caso, o como fazer isso HQI. Por quê? Querer é com a razão. O emocional, para que ele serve o emocional? É a forma de influenciar em escolhas de forma reativa. É assim que o ser humano saiu das cavernas e chegou a essa época tecnológica que nós temos hoje. Né? Foi o medo. O medo é o que? Um sentimento instintivo que busca o quê? Proteção. Então foi graças ao medo que permitiu que o homem saísse da caverna. A raiva que serviu para poder gerar ação e se defender, a tristeza para poder fazer autorreflexão, a culpa para chamar a autorresponsabilidade, a injustiça para saber até onde cabe o outro. Então não tem problema nenhum sentir. O problema é acumular sentimentos, se envolver com ele e permitir que eles escolham por si só. É aí que está a dificuldade. Então, uma pessoa que está inconsciente, por isso o nosso bate-papo aqui no Despertar Consciente, a pessoa que está inconsciente, ela vai só reagir. Aí eu quero uma mudança, eu já sei que eu estou carregando responsabilidades demais que não é minha. Aí a hora que vê alguém com um problema, já quer colocar a capa de super-herói e buscar aprovação, ou aliviar uma culpa do passado, ela faz sem nem perceber. Aí está a dificuldade. Então, Inconsciente. inconsciente. Aí depois que ela fez, gerou prazer, aí que vai ver as consequências. Nossa, de novo eu nesse ciclo vicioso, de novo eu nesse mesmo padrão. Né? Então a dificuldade se encontra em reagir, principalmente um dos gatilhos mais fortes é o gatilho emocional, porque a pessoa age sem pensar. Então se você está andando numa floresta, você se depara com uma onça, até você racionalizar o que fazer, a onça já pegou. Qual que é o que vai te ajudar ali naquele movimento? O medo. Pelo medo, você vai correr, vai subir numa árvore, vai fazer o que tiver de fazer ali sem nem pensar para se defender. Só que o ser humano, onde ele encontra as ameaças hoje? No relacionamento, no trabalho, com o próprio pai, com a mãe, com o filho, com o colega de trabalho, com as questões que precisam ser resolvidas no dia a dia. Esses passaram a ser a ameaça do ser humano. Então, por isso nós percebemos hoje uma sociedade cada vez mais doente. Porque quando esses sentimentos eram apenas instintivos para lidar com situações pontuais, o ser humano passou a ter essas situações pontuais como ameaças o tempo inteiro e desenvolveu um vício emocionalmente. E aí só reage, entende? Então a dificuldade Tá é já tá muito. nas cavernas ainda, né? Tá no instinto ainda, tá no primitivo ainda de reação, né? Ao invés de, peraí, vou parar de reagir, vou poder observar, né? Isso Exatamente. que a gente faz, a consciência é isso, a gente observar os fatos primeiro antes de reagir. Respira, gente, respira. Por isso a meditação também é importante. Por isso que os orientais trazem tanto e a importância da meditação. A meditação é o quê? Te trazer para o momento presente, concentrar no aqui e no agora, né? Silenciar. Isso tudo na prática, o que permite? Você se autoconhecer,
não se envolver, separar o diálogo interno das emoções. Isso traz uma autoconsciência para a pessoa. E por isso que é tão difícil para nós ocidentais aqui meditar. Porque além de ser um conceito que não é empregado, né, de forma cultural, como que vai parar para meditar com a conta vencendo, com o boleto atrasado, achando que o marido está traindo, que o filho vai tomar bomba na escola, que o chefe vai pressionar para entregar um trabalho, com o próximo capítulo da novela, com o próximo feriado chegando. Olha quanta coisa, quanta informação, né? Muita informação, né? Os próprios. A gente tem a cultura de fugir da dor e buscar o prazer, né? Foge Exatamente. da dor, busca o prazer. Vamos fugir. Ai, sextou. Graças a Deus, ai, na segunda eu vou ter que voltar, vou ter que encarar o chefe de novo. Então as pessoas fazem o que elas não gostam só por causa do dinheiro, né? Uhum. Porque tem que trabalhar. E não entra para dentro para poder perceber o que ela gosta realmente, né? O que ela veio fazer. Exatamente. Volta a só reagir. Dei uma aula recentemente, deixei um vídeo lá, da pergunta de cara era: você age ou reage? Né? Porque a maioria das pessoas estão só reagindo. Né? Então, essa frase, a pessoa começar a refletir simplesmente nessa pergunta, né? Estou agindo ou estou reagindo? Já coloca ela em melhores condições para lidar com a situação. Né? A Lucineide colocou aqui, ó, mas tudo isso é pela ótica de um adulto, pois uma criança não tem esse alcance na infância. Perfeito. Por isso, estamos aqui, né, sempre batendo nessa tecla. Inclusive, algumas colocações minhas, quem é pai ou quem é mãe, quem acabou agindo de uma forma do exemplo do lado negativo que eu coloquei, não se culpe. Porque você deu o melhor com as informações que você tinha, porque provavelmente esse pai que agiu assim não teve essa informação na infância. Agora você sabe, agora te cabe a agir diferente. Não é se apegar ao passado, agora vai ser mais uma culpa nas costas para poder carregar. Não, agora tem consciência. Por isso é importante a intenção desse nosso bate-papo, agregar informações. Então, para quê? Se hoje nós tivermos adultos mais conscientes, nós teremos uma geração com uma melhor educação emocional, né? Vamos dizer assim, e, consequentemente, mais consciente. Então, não é se lamentar pelo que aconteceu, e sim como que pode fazer agora, como pode fazer diferente agora que tem informação, tem conhecimento e tem a oportunidade de fazer tudo isso. E ela tocou no outro ponto importante, porque é a ótica do adulto, a criança. A criança, até a primeira infância, ela é como se fosse uma esponjinha, ela vai absorvendo informações. Depois ela passa na fase de espelhamento, onde ela vai modelar o comportamento. Então são fases da vida de muita importância que vai ditar o próximo adulto. Por isso que várias linguagens terapêuticas vai trazer sempre o resgate da criança interior ferida. Porque é ali aonde começam a maioria dos problemas. É ali onde os dilemas são instalados com maior frequência. Ah, Henrique, então o dilema não tem como nascer um dilema agora? Tem. Só que é menos provável, porque hoje, como adulto, de acordo com a experiência de vida, a pessoa tem mais informações, mais conteúdos internos para lidar com aquela situação. Então, se hoje ela está vendo alguém se separando, ela não vai se culpar nem se injustiçar. Ela tem mais informação. Pode se culpar ou injustiçar? Pode. Mas ela vai ter mais dados para avaliar aquela informação e não criar um dilema. Já uma criança vai avaliar com o conteúdo que ela tem. E dificilmente um adulto senta para conversar e explicar com uma criança. Ou pela ocupação do dia a dia, ou pelos afazeres, ou por achar que a criança não entendeu. Aí volta o tema do encontro de hoje também, a importância do diálogo. Né? Então, ela acha que a criança não vai entender. Então não tem uma explicação, não tem um sentar com a criança e dar uma explicação. E ela vai ficar o quê? Tentando processar e entender o evento. E por mais absurdo que pareça para o adulto, mas para a criança, no ponto de vista dela, ela tem a sua verdade naquele evento. Aí passa com o que, como é que é o nome dela? A Lucineide colocou aqui, né? O interpretar. Então ela vai se sentir rejeitada, mesmo que a separação, por exemplo, trazer um exemplo de separação, que os pais separaram. Talvez não teve nada a ver com essa criança. E na maioria das vezes não tem. Né? Só que no ponto de vista daquela criança, meu pai reclamava todo dia das minhas bagunças, que eu era muito bagunceiro, que eu tirava nota ruim, que eu dava trabalho, que eu era pirracento, e Então, ameaçava ir embora, e hoje foi embora.
Talvez foi embora porque a mãe traiu o pai traiu a mãe, ou esse relacionamento já não dava mais certo, foi até uma separação equilibrada, não importa. A criança não teve um diálogo com ela, fica cabível para ela interpretar. E aí ela, não é, ele reclamava de mim o dia inteiro, agora ele foi embora, eu sou culpada pela separação dos meus pais. Percebe? Então aí ela vai acessar a rejeição, vai acessar a culpa, Nossa, né? E isso vai é. ficar repercutindo a longo prazo, influenciando nas escolhas dela, né? Então olha até onde vai a questão da falta do diálogo, da falta de comunicação. E quando eu falo a comunicação, dando alguns tópicos aqui, complementando o encontro de hoje, muitas pessoas falam assim, mas eu me comunico, eu me expresso, eu falo. A comunicação não é só falar. Primeiro é Não. falar e falar com clareza, e outro, ouvir. Porque muitas das vezes a pessoa acha que tem comunicação porque está falando. Não, mas eu falo, eu sempre falo. Mas a comunicação é uma via de mão dupla. A comunicação passa pelo que você fala e pelo que você escuta. Então, gera uma falsa ilusão da pessoa também. Mas eu falo, eu comunico, eu falo o que eu penso, mas está ouvindo. O outro, às E vezes, quando... não tá ouvindo, né? Ele tá ouvindo já perguntando outra coisa, não quer ouvir, não quer parar para ouvir. Exatamente, né? Então, é lembrar que é uma via de mão dupla. Não é nem você a comunicar. E também as intenções da comunicação, também é um outro ponto importante. Porque tem gente que até se comunica, mas desde que convém para ela. Uhum. Comunicar para convencer o outro. A conversa não é para convencer ninguém. E nem tampouco também para ser convencido. É para ter uma troca e chegar no meio termo. Entende? Porque tem gente num relacionamento que vai ser aquela pessoa que quer controlar o outro, até se comunica, mas desde que o outro age da forma que ela espera, ou que ela controla, ou que ela manda. Ou é aquela pessoa que não comunica, que só escuta e só acata as ordens, a comunicação do outro, né? E ela só faz o que Vai o se outro está diminuindo. demandando, vai se diminuindo. Então, é igualdade, né? É uma troca, é o falar sem expectativa, é o ouvir compreendendo, né? Porque senão tem várias pessoas que falam assim, mas eu me comunico, mas não escuta. Ou comunica para controlar, ou comunica para ceder e buscar a aprovação do outro fazendo o que o outro quer, seja por medo de perder, medo de não dar conta, para ser aprovado, né? Vai depender da caixinha individual de cada um, né? Então olha como que é profundo isso, né? Continua. Verdade. Pô, olha, a hora voou, né? O assunto rendeu, né? Bom, antes de encerrar, né, Melissa, teria alguma outra dúvida, uma colocação? O pessoal também que está aqui nos assistindo também tem alguma dúvida? Inclusive, quem estiver assistindo a gravação depois não pôde interagir, né? Fica à vontade de deixar aqui nos comentários, né, no bate-papo aqui, que pode ser tema do próximo encontro. Ou se quiser participar comigo também no próximo Despertar ou nos próximos, me chama no privado aí, que vai ser sempre um prazer. Olha como foi rico esse nosso encontro. Eu tinha feito um checklist aqui para a gente conversar, falei assim, vai dar uma live de 20 minutinhos, né? Mas olha que interessante a participação aí da Melissa, Participou, todo do mundo pessoal. participou, eu trouxe um monte de coisa, então foi interessante, né? Realmente É, a comunicação ela às vezes até a gente se comunica mesmo com o olhar, tem a comunicação corporal, né? Então a gente precisa estudar. Eu sempre acredito que a gente tem que se estudar, estudar o outro, estudar como que a gente se comunica melhor, de que forma a gente pode ser ouvida. Muitas pessoas reclamam que elas não são ouvidas, mas elas não conseguem se comunicar com a tal clareza que a gente quer. E aí fala, ninguém me escuta mesmo, então eu vou me calar. Então tem muita gente com problema nessa autoexpressão, nesse uhum. lugar de se posicionar, de se expressar na vida de quem é, né? Não vou falar nada mesmo, ninguém me escuta. E se fecha. Aí você trouxe um outro ponto interessante. Eu acho que nós vamos ter que ter uma parte 2 dessa live, né? Muitos nem se permitem a escutar, porque muitas das vezes o problema que ela tem gera um apego ao problema. Que muitas vezes esse problema pode ser um problema para ela, pode ser uma queixa, mas talvez isso pode esconder uma outra dor maior ainda. É onde a pessoa fala assim, eu tenho dois problemas. Esse é melhor do que esse, ou gera menos dor. Então eu vou me apegar a esse, eu não quero nem que ele se resolva. Então, muitas das vezes a pessoa se apega à narrativa, o outro não me escuta, o outro não me compreende. Primeiro, que pode gerar um vício na dor emocional, né?
Ou, se o outro passa a ouvi-la, ela talvez perde a narrativa que está justificando uma outra atitude ou uma falta Ficar no mesmo dela lugar. ou uma dor maior, né? Então ela fala que quer ser ouvida, mas no fundo talvez ela não quer nem ser ouvida, porque ela sabe que se ela passar a ser ouvida, ela perde a justificativa de reclamar do outro, ela pode perder um ganho secundário, ou ela pode, ó, resolveu isso, eu vou ter que olhar para aquela dor, né? Então não, deixa eu continuar reclamando disso aqui, que essa dor, pelo menos eu já me acostumei com ela, né? Então isso é Verdade. muito comum. Então, isso que você colocou aqui é muito interessante, porque a pessoa, muitas das vezes, ela está reclamando, mas talvez ela está reclamando de algo que ela nem quer solução. E É, isso é muito comum. muito. Bom, deixa eu ver aqui outro comentário aqui. O Carlos Secato colocou, valeu pelas explicações, pessoal, super recomendo. Gratidão, Carlos, aí pelo carinho. O Carlos também faz um trabalho maravilhoso aí também, né? É, deixa eu ver se teve mais algum. Não, teve não. Bom, Melissa, tem só te agradecer aqui pela participação, pela contribuição, tá? Todos que participaram aqui ao vivo, que interagiram, né? Carlos, cadê? Deixa eu ver quem mais aqui. A Lucineide, né? Pessoal que participou, interagiu aqui também. Todos também não perguntaram, mas aqui prestigiaram o encontro, seja ao vivo ou seja na gravação. Gratidão aqui pelo carinho de vocês. Fica o convite aqui. Vou estar de volta próxima quinta-feira, às 13 horas. Tá? É o nosso horário de bater papo, então quem quiser bater um papo comigo aqui, seja ao vivo, seja aqui no chat, tá? Fica o convite para vocês. Mas, Melissa também, quando quiser participar de novo, vai ser um prazer ter você aqui. Tá? Gratidão aí pela sua contribuição. Tá? Gratidão, querido. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Convidados, toda terça e quinta às 8 da manhã eu também faço lives. Quem quiser me acompanhar, né, trago vários temas. Eu trabalho muito com a questão, né, de aceitação, amor próprio, a gente poder ser quem a gente é, essa questão toda que envolve é, essa comunicação interna com a gente mesmo, esse autoconhecimento, né? Uhum. Então, quem quiser, estou aberta aí para receber vocês às 8 da manhã, às terças e quintas. Aí depois vocês vêm para cá, assistir o Henrique, e a gente vai se tendo mais informações e se conhecendo, e cada vez mais consciente para tomar decisões mais assertivas, né? Uhum. Só assim que a gente consegue mudar. Sim, fica o convite aí, meus seguidores, aí, seguir o canal da Melissa aí também. Ó, então, ó, conteúdo não falta, né? Isso aí. Informação não tem. A internet hoje em dia ela pode ser uma distração ou ela pode ser uma excelente contribuição, né? Então é uma ferramenta, né, maravilhosa que nós temos aí hoje. A gente está numa época maravilhosa onde tudo isso está disponível para todos nós, né? Então, Gratidão. gratidão. Não pelo acolhimento de sempre, né? Você sempre me ajuda aí, né, com as minhas questões. Agradeço. Muito obrigada e sigamos aí juntos sempre. Obrigada. Gratidão. Beijo para todos. Até quinta-feira. Tchau, tchau.